Você já ouviu aquela famosa frase do filme Alice no País das Maravilhas? Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Eu sou Estela Camargo, especialista em comportamento humano, e essa é uma série de 3 aulas sobre como você pode construir o seu planejamento de 2024. É importante que você saiba para onde você está indo, porque senão, qualquer coisa que acontecer no ano, tá bom. Você concorda? Tudo é lucro. Eu quero saber, hoje, você está trabalhando para quê? Você está trabalhando para pagar boleto ou você está trabalhando para realizar os seus sonhos? Como que você costuma transformar os seus sonhos em objetivos realizáveis? O objetivo dessas minhas 3 aulas, além de ensinar para você como criar um planejamento que seja prático, que seja aplicável à sua rotina, também é para te dar clareza sobre quais são os aspectos da sua vida que você vai precisar investir mais tempo e energia em 2024 para que a sua vida dê uma alavancada. E também, no final dessas 3 aulas, você vai ter um plano prático de passo a passo do que você precisa fazer para isso. Essa aqui é a aula 2. Se você ainda não assistiu a aula 1, eu sugiro que você pare aqui em algum lugar nessa tela, imagino que aqui em cima, tem um link para você ir para a aula 1. Porque lá na aula 1, quem assistiu a aula 1 compreendeu qual é a área da vida que neste momento precisa de mais atenção e quais são os aspectos que estão comprometendo o seu sucesso, o sucesso nessa área. Então você precisa começar o seu planejamento entendendo qual é o seu momento atual. Se você já assistiu essa aula, ótimo, então vamos para a aula 2. Na aula 2, a gente vai criar uma visão sobre o que precisa ser feito, o que precisa ser realizado, o que precisa ser mudado, o que precisa ser conquistado até dezembro de 2024 e o que precisa, quais são as ações que você precisa ter para chegar nessa visão. Lá na aula 3, na próxima aula, eu vou mostrar para você um plano prático com passo a passo do que você precisa fazer mês a mês para conquistar esse objetivo, para conquistar essa visão que você tem. Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar principalmente a especificação de objetivos. O que acontece? Muitas vezes a gente fica no plano dos sonhos, no plano imaginário, a gente não transforma esse sonho em realidade. Para eu pegar o meu sonho e transformar ele em realidade, eu preciso transformar ele em um objetivo específico. E é isso que eu vou te ensinar hoje. Por que a gente precisa transformar um sonho em objetivo? Porque quando ele está no modo de sonho, a gente tem um pouco de falta de clareza. O que seria falta de clareza? Falta de clareza sobre a visão do futuro, o que eu quero. Outra coisa também que muitas vezes faz com que a gente não realize, com que a gente não seja bem sucedido, com que você seja frustrado com a vida que você tem, é a falta da clareza sobre quais são os seus sonhos. Quais são os seus objetivos? Qual é a sua visão de sucesso? Muitas vezes você está seguindo a visão de sucesso, a visão de futuro, os sonhos dos outros, o que os outros criaram com você. Então, se você não tem o hábito de praticar autoconhecimento, se você não tem o hábito de investigar o que é importante para você, você muito provavelmente é uma Maria vai com as outras. Sinto muito. Hashtag sinceridade. Eu poderia passar pano para isso, mas se você não está trabalhando para os seus sonhos, meu amigo, minha amiga, muito provavelmente você está trabalhando para o sonho dos outros. Então, nessa aula aqui, eu vou dar uma martelada, porque é importante que você saiba quais são os seus sonhos. É importante que quando você for estabelecer os objetivos para 2024, eles estejam alinhados com quem você quer ser, com quem você quer se tornar. Então, quando você para pensar no seu eu do futuro, como é essa pessoa? O que ela tem? O que ela faz? Como que ela se comporta? Pensar nesses detalhes, porque os seus objetivos de hoje precisam estar alinhados com essa pessoa lá. Qual é o problema de você não ter um objetivo específico? Você não ter um planejamento, você não definir as suas prioridades. O problema é que no final do dia, sabe? Quando você chega em casa, cansada, depois de um dia de trabalho do cão, você deita no travesseiro e você se sente angustiada, porque tem aquela sensação de que tá faltando alguma coisa, de que você trabalha pra caramba e ainda não é feliz. Você se sente culpada por não dar conta de fazer o que você acredita. Então, muitas vezes você se sente culpada porque você tá trabalhando, mas deveria ter tempo para sua família, ou deveria
ou está com a sua família e acha que deveria estar trabalhando, ou você se arrepende por não ter feito coisas que te dão prazer, você se arrepende pelas suas escolhas, pela sua tomada de decisão, automaticamente você se sente frustrada. E quando você tem esse mix de emoções, quais são os pensamentos que vêm na sua cabeça? Vem o pensamento de eu não vim nessa vida para ser feliz, eu nasci assim, vou morrer assim, o negócio é me conformar com o que eu tenho, esse lance de sucesso não é para mim. Todos esses pensamentos que fazem com que no dia seguinte, quando você acorda, o que você acaba fazendo? Você continua fazendo as mesmas coisas, e se você faz as mesmas coisas, automaticamente você tem os mesmos resultados. E você trabalha apenas para pagar as contas, você muitas vezes não gosta do que faz, e quando você trabalha, paga as contas e ainda sobra um dinheirinho, aí você vai investir em lazer. Aí você vai investir em alguma coisa importante para você. Caso contrário, só paga as contas mesmo. Você trabalha com o que não gosta pela segurança do salário no final do mês. Então, é aquele velho ditado: tá ruim com esse salário, com esse emprego, mas é pior sem ele. Quem diz? E se for melhor? Como que você vai saber se for melhor? Outra coisa, quando você tem esse comportamento aí meio de Maria vai com as outras, de não seguir os seus sonhos, de seguir o que os outros estabeleceram para você, você tem o hábito, muito provavelmente, de ouvir calada as críticas que as pessoas fazem. Quando elas te criticam, você não tem força, você não tem de onde tirar, você não tem do que falar assim, ó, cuida da sua vida que eu tô seguindo os meus sonhos. Fica quietinho, você não sabe o que você tá falando, porque no fundo, as críticas têm um fundo de verdade. Consequentemente, você não consegue se posicionar, porque você não tá fazendo o que faz sentido para você, você tá fazendo o que faz sentido para os outros. E você tem dificuldade de tomar decisões. Todos esses pontos que eu trouxe até aqui, eles podem ser solucionados ou ao menos minimizados se você tiver o hábito de planejar. Se você tiver um planejamento claro, porque quando alguém te criticar, você vai falar: querida, você não sabe dos meus planos, você não sabe o que eu tô pensando, então cuida da sua vida que eu cuido da minha. O planejamento te dá até essa autoconfiança de falar para as pessoas sobre o que você está fazendo. E qual que é a solução, então, né, para tudo isso? A solução é você ter bem definido quais são os seus sonhos. É você saber, poxa, meu sonho é, sei lá, é comprar uma casa em Orlando. Não é meu sonho ainda, mas poderia ser. Aí vem sempre aquele engraçadinho que fala assim: ai, mas você tá louca, tá muito fora da sua realidade. Dane-se. Dane-se se está fora da sua realidade, é um sonho. Quem sabe daqui a 5, 6, quem sabe a gente não ganha na Mega da virada aí, 500 milhões? A gente não sabe. É sonho. Não tem problema, põe lá numa lista. Tem um caderninho, coloca lá. Não quer dizer que você vai parar a sua vida para fazer isso agora, mas tá lá nesse sonho. Vai que uma hora existe essa oportunidade. Criar uma visão para um futuro daqui a 1, 5, 10 anos. Criar essa visão, construir, olhar, tá? E definir o que você vai precisar mudar e conquistar. E quando eu falo sobre mudar e conquistar, parece assim: eu vou precisar de mais tempo, eu vou precisar de mais dinheiro, mas não é só isso. Quando a gente está falando de realizar objetivos, não é só tempo e dinheiro que está em questão. Está também conhecimento, habilidades, tudo isso também está em questão. A gente precisa analisar. Às vezes, o que te falta não é dinheiro. O que te falta é o conhecimento suficiente para conquistar isso. Mas eu preciso de dinheiro para adquirir esse conhecimento. Será? Essa aula mesmo que eu estou dando aqui, quanto que você pagou para ter essa aula? Nada. Está gratuita aí. Assim como essa, tem outras. Então, é você ter um olhar para fazer o que dá com o que você tem. Hoje eu não tenho dinheiro para investir no curso. Faz as aulas gratuitas, sai pesquisando aula gratuita no YouTube. Entende? É ter esse olhar para a solução, menos para a reclamação. Então, vamos lá. Mão na obra. Então vamos lá, mãos à obra. Eu vou compartilhar com vocês aqui um mapa mental. Lembrando que, se você quiser ter acesso na íntegra a esse mapa mental, aqui embaixo tem um link para você se inscrever. E aí, nesse link, a gente vai enviar um e-mail para você, tanto do mapa mental da aula 1 quanto da aula 2. Combinado? Então vamos lá? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Então, tela compartilhada, vamos lá. Qual que é a tarefa? O que você primeiro vai precisar fazer? Então, primeiro você vai precisar criar uma lista do sonho. Mas história da casa em Orlando. Eu não tenho condições.
Mas eu quero que você pense assim, ó, se tudo fosse possível, se você não tivesse problema de tempo, se você não tivesse problema de dinheiro, se nada disso fosse um problema para você, quais objetivos você iria em busca de conquistar? O que você ia buscar? Lista tudo, tudo. Eu não vou aceitar uma lista com menos de 20 opções. Ah, então meu sonho é fazer um mochilão na Europa. Ah, o meu sonho é morar 6 meses na Europa. Ah, o meu sonho é ter independência financeira até os 50 anos. Ah, o meu sonho é ter uma casa no campo. Ah, o meu sonho é ter um apartamento em São Paulo. Ah, o meu sonho é ter uma Land Rover. Ah, meu sonho é ter uma casa em Orlando. Não importa. Eu quero que você sonhe. E sonho não tem limite. Feito isso, você vai classificar todos os sonhos em curto, médio e longo prazo. Então, uma casa em Orlando, longuíssimo, longuíssimo sonho, coloca lá. Ah, eu ter uma viagem para a Europa, curto prazo. Ah, eu tenho uma casa de campo, médio prazo. Então você vai classificar. Eu coloquei até aqui um exemplo, ó. No curto prazo, né, em um ano, o meu objetivo é triplicar o faturamento da minha empresa. Em 2 a 5 anos é construir uma casa no interior. Esse objetivo ele tem aí para mim uns 2 anos, 2025, 2026 eu tô querendo já estar com esse sonho realizado. Então, médio prazo, longo prazo, ser independente financeiramente. Para quem não sabe o que é ser independente financeiramente, é eu não precisar mais trabalhar para ter dinheiro suficiente para pagar minhas contas. O dinheiro estará trabalhando para mim. Então, essa minha meta aí é para os meus 45 anos, daqui a 10 anos. Tá certo? Então, coloca. Eu quero que você escolha, você classifique cada um dos sonhos que você colocou e depois você vai escolher um de cada tipo. Então, o que eu escolhi aqui já foram sonhos que eu escolhi para trabalhar em 2024. Então, triplicar o faturamento da minha empresa é um objetivo para 2024. Construir uma casa no interior. Eu vou construir essa casa? Não. Mas eu preciso reservar um dinheiro desde agora para eu conseguir construir essa casa. Então, eu já tenho uma noção mais ou menos do valor que essa casa vai ter para mim. Eu já tenho um lugar onde eu vou construir, então agora eu preciso economizar esse dinheiro, eu preciso investir esse dinheiro. Então eu já tenho aí eu vou fazer uma reserva em 2024 para esse objetivo. E também vou fazer uma outra reserva. Esse já é um objetivo que eu venho trabalhando há alguns anos, que é da minha independência financeira. Então, parte também da minha renda mensal vai ser destinada a esse meu objetivo de longo prazo, porque as coisas não vão acontecer do dia para a noite. Então, eu já preciso aí ter essa movimentação. Depois que eu definir quais vão ser esses objetivos, aí eu vou definir de forma específica. Então, aqui, vocês estão vendo, eu nem vou ler, são muitas perguntas. Vocês vão responder todas essas perguntas para cada um desses objetivos, tá? Então, o que você quer, quando você quer, onde você quer, com quem você quer, né? Quem vai estar com você, qual a evidência de que você conseguiu, o que você ganha conquistando esse objetivo, do que você vai precisar abrir mão para conquistar esse objetivo, por que ele é tão importante para você, quais são as formas de conseguir, quais são os passos para você conseguir isso, e de cara, eu já quero que você defina qual é o primeiro passo, do que você vai precisar. Então, quando eu falo do que você vai precisar, é dinheiro, tempo, conhecimento, habilidades, quais são as habilidades que você vai precisar adquirir? Quando hoje você está nesse degrau da vida, para você passar para esse degrau aqui, daqui para cá tem algumas habilidades que você vai precisar desenvolver, alguns conhecimentos que você vai precisar adquirir. Então, quais são esses, tá? O tempo, quanto tempo você vai desprender da sua semana ou do seu mês para você ir em busca desse objetivo? Quem são as pessoas que podem te ajudar e qual é o seu grau de comprometimento? Se por algum motivo o seu grau de comprometimento não for 10, eu quero que você pense o que falta para ser 10. O que você precisa fazer para que o seu comprometimento em realizar esse objetivo seja 10. Beleza? Por que é tão importante que você faça essa tarefa? Tá? Primeiro, porque ela é a continuação da aula 1, da tarefa 1, então é com base naquilo lá que você estipulou que precisa ser melhorado. Então, melhorar a sua área de alavanca definida lá na primeira aula é importante. Ah, eu defini que a minha área de alavanca é saúde. Então, o seu objetivo de curto prazo precisa ser na área da saúde. Ah, é financeiro. Então, o seu objetivo. Os objetivos de curto prazo, é interessante que você coloque na área de alavanca que você definiu lá na aula 1, tá?
E mais um motivo por que é importante você fazer a tarefa. Porque dentro de você tem muitas habilidades, tem muitos talentos, tem muito conhecimento que muitas vezes não foram acessados. Quando você faz esse movimento, quando você responde essas perguntas, vai vindo informações que por muito tempo não foram acessadas. Então você vai conseguindo cavar aí e encontrar algumas respostas para os seus problemas. Tem como a gente cavar mais fundo? Tem como a gente cavar mais fundo, mas aí eu precisaria fazer um trabalho direto com você. Assim, na aula, só essas perguntas já vão te ajudar a começar a cavar. Se você não conseguir encontrar todas as respostas, se você tiver alguma dúvida, se você vai lá no meu Instagram, @euestelacamargo, compartilha comigo qual é a sua dúvida, que eu vou ver como que eu consigo te ajudar, tá bom? E se você continuar nesse degrau, a tendência é você voltar para o degrau de baixo. Então eu tô aqui. Se eu não vou melhorando o meu conhecimento, o meu cérebro, ele vai sempre buscar o que é mais gostoso, o que é mais confortável. Então ele vai descer o degrau, porque ele já sabe como que são os degraus de baixo. E eu preciso que você, suba os degraus, tá certo? Para conquistar uma vida próspera, uma vida equilibrada, uma vida feliz, uma vida satisfeita e de realização. Então agora é mão na massa, chega de enrolação, chega da gente ficar conversando. Eu gosto de praticidade, eu gosto de ação. Se eu quero ter algo, eu preciso entrar em ação. Se eu só acumular conhecimento, eu não vou sair do lugar. Tá certo? Isso serve para mim, isso serve para você, isso serve para todo mundo. Então fica com Deus, um beijo e até a próxima aula.